Shalom, Ubrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Yochevet, que ela comprou panelas e ela pergunta se levar para a cachoeira. Então, vamos lá. Mar, de acordo com todas as opiniões, não tem problema nenhum, você entra até o tornozelo na água, um pouquinho mais. Você tem que colocar a panela inteiramente dentro da água do mar, sem que ela toque no chão e uma parte esteja tocando no chão e a outra fora. Quer dizer, a panela tem que estar envolta pela água do mar em todos os seus lados ao mesmo tempo. Então, você coloca a panela dentro da água, solta as mãos e solta e pega de volta. Na hora que você soltou as mãos, a panela não podia estar tocando no chão do mar e nem com um pedacinho dela para fora da água. Ela tem que estar totalmente envolta na água. Mar, qualquer mar do mundo, não tem problema nenhum. Qualquer praia, não tem problema nenhum. Agora, a água da chuva, para ela purificar, ela tem que estar parada. E a água da fonte, para purificar, aí a água da fonte é uma coisa que sai andando. E, de uma maneira automática, qualquer rio em Israel é considerado água de fonte, porque a maior parte da água desse rio ela vem das nascentes. Então, qualquer rio em Israel com a água correndo, você mergulha a sua panela dentro da corrente. É claro que você vai ficar lá dentro e não deixar a panela ir junto com a corrente. Você vai soltar a panela dentro da água e depois segurar de novo. A panela vai estar envolta pela água o tempo todo, por todos os lados, 3 vezes. Não deixa a correnteza do rio levar a sua panela, mas também, na hora que você mergulha ela, você não pode ficar segurando. Tem que soltar e pegar. Na hora que você solta, a água tem que passar por todos os lados da panela, aí você pega de novo. Tira, coloca de novo, solta e pega. No Brasil, a realidade é diferente. A maior parte da água de qualquer rio no Brasil é água de chuva. E a água de chuva só purifica quando está parada. Ou seja, uma represa, ela é água de chuva. Então, você pode ir na represa, mergulhar a sua panela dessa maneira, como explicamos antes. E represa é água de chuva parada. Agora, a cachoeira é água de chuva voando. ou seja, sendo que a maior parte da água dos rios ela vem da chuva aqui no Brasil, então ela não é considerada fonte. A gente vai levar em conta que o rio aqui no Brasil, qualquer rio, ele só vai purificar no lugar onde ele está parado. Ou seja, qualquer rio você encontra uma parte dele que é tipo uma baía, uma partezinha que lá a água está parada, as crianças podem brincar. Nessa parte do rio de água parada é considerado água de chuva parada. Na parte do rio que a água está correndo, não podemos mergulhar a panela, porque a maior parte da água dos rios no Brasil é água de chuva, e água de chuva purifica somente parada. Agora você chegou na nascente do rio, você está lá na fonte. A fonte não tem problema, pode mergulhar a panela na fonte. A fonte não vai precisar ter uma medida, enquanto que a água parada ela tem uma medida mínima de 40 CA, que seria uma medida assim que você pode deitar dentro dessa água, esticar os braços, esticar as pernas. Quer dizer, uma medida, se você coloca um ovo ao lado do outro,
seria a medida de 5.760 ovos. Tipo assim, imagina um buraco no chão que você preenche ele com 5.760 ovos. Ou seja, nossos sábios, para a gente entender a medida de cada coisa, eles deram exemplo. Tipo, um kazait é uma medida de uma azeitona antiga. Um kakotevet é a medida de uma tâmara antiga. Kabeitzá é a medida de um ovo antigo. E o ovo antigo manteve a medida do ovo de hoje, mais ou menos. E por causa disso, a água de chuva ela tem essa medida mínima. Um lugar que você pudesse colocar dentro dele 5.760 ovos, que para você ter uma ideia, você imagina um espaço que você pode entrar, esticar as pernas e os braços, uma coisa assim. E você vai estar totalmente imersa dentro da água. E agora, a água da fonte, qualquer quantidade, tá bom. Contanto que envolva a panela inteira. A água da cachoeira é um rio voando. Ela não é... O rio no Brasil tem que estar parado, quer dizer, você só pode mergulhar a panela no lado dele onde a água está parada. E rio voando não serve para nada em relação à purificação. Quando uma mulher precisa se purificar do ciclo menstrual dela, ou quando você coloca o utensílio, é a mesma regra. O homem já não tem essa obrigação de mergulhar no mikve como a mulher tem. A mulher mergulha com brachá, faz a brachá antes de mergulhar, uma vez por mês, quando termina o ciclo menstrual dela. Nós temos isso no nosso site, na página de... Tem lá no índice a palavra mulheres, e na página de mulheres tem uma seção que é Tahará Casadas. Lá tem toda a explicação sobre o que fazer, como mergulhar no mikve, a mulher própria. Mas o mikve de utensílios e o mikve que a mulher tem que mergulhar uma vez por mês, até que ela não tenha mais o ciclo menstrual, ou seja, desde as meninas não precisam mergulhar. Desde que a mulher se casou, até ela entrar na menopausa, totalmente não ter nenhuma lembrancinha do ciclo menstrual. Então, nessa época, entre ela precisa cada mês, depois do ciclo menstrual, mergulhar no mikve. E aí, nesse caso, se você mora num lugar que não tem mikve e você vai mergulhar num lago, esse lago, uma represa, não tem problema. Se for outro lago, você tem que prestar atenção se não é um lago artificial, que um lago que ele é totalmente artificial, que a água que ele recebe da torneira, esse lago é uma piscina decorativa. E um lago natural, às vezes a água está insalubre. Como você sabe que a água está insalubre? Que esse lago já não tem mais peixes. Ele não tem mais peixes dentro dele, não tem mais vida. Então ele também não serve para mergulhar nem os utensílios, nem a própria mulher. E agora, se é um lago que tem peixes, mesmo que no Brasil nunca você vai encontrar um lago com água transparente, sempre a água vai estar com barro misturado, mas é um lago que tem peixes, tipo esses pesqueiros, aí não tem problema. Então se o lago do pesqueiro é um lago que a água dele é água da chuva, aí não tem problema, porque sendo que tem os peixes, mesmo que a água não está tão limpa assim, não é problema. E se embaixo da cachoeira a água está parada, ou seja, tem um lago embaixo da cachoeira, e essa cachoeira ela é um rio de verdade que se torna uma cachoeira, e embaixo dele a água está parada, quer dizer, a água da cachoeira cai, mas em volta a água está parada, não continua correndo com o fluxo do rio.
mesmo que pelos lados assim ela escapa, mas ela não é uma corrente, ela é uma água parada que vai transbordando pelos lados, mas por motivo de transbordar, aí não tem problema nenhum. Aí pode mergulhar lá, naquela água parada embaixo da cachoeira, porque é água de chuva parada, sendo que a maior parte da água do rio, aqui no Brasil, é a chuva. Yatzlacha, Briut, Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres, em grande estilo. Bekol tov.